Olá, eu sou Letícia Walter Gordini. Tenho mais de 25 anos de experiência em palestras e tenho estudado muito nos últimos anos sobre a importância da nossa comunicação. Este é o canal Fala-me, Ame a Sua Fala. Aqui eu vou estar sempre trazendo conteúdos referentes à comunicação, oratória, dicção, modulação vocal. E hoje, particularmente, eu quero falar sobre a importância da nossa comunicação. Você já parou para pensar nisso? O quanto a sua comunicação está diretamente vinculada aos seus resultados, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional? Muitas vezes a gente deixa de lado a importância da comunicação. Estive conversando recentemente com alguns colegas. Você já usou a fórmula de Bhaskara, por exemplo, que a gente aprende lá na 6ª ou 7ª série? Já usou a hipotenusa para alguma coisa na vida? E a gente aprende tantas coisas desnecessárias. Não é que a matemática não seja importante, eu sei que é sim. Mas nós precisaríamos ter estudado mais essa habilidade primordial da nossa existência, que é a comunicação. Ela é tão importante que desde lá dos primórdios, lá com um dos primeiros filósofos, Aristóteles, ele escreveu o livro Retórica. Ele fez o estudo da época de quem eram essas pessoas que conseguiam, através da sua fala, reter a atenção, prender a atenção, transmitir sua mensagem e conquistar os seus resultados. Então, desde aquela época, 400 anos antes de Jesus Cristo, a comunicação já era olhada de forma séria e como algo muito importante. Então, é importante sim a sua comunicação. E pensar em comunicação não é pensar apenas em palavras. A comunicação envolve uma série de fatores, é um conjunto de circunstâncias. Então, a comunicação existe verbal e não verbal, o primeiro ponto que a gente tem que entender. E a comunicação não verbal, ela sempre chega primeiro. Quem já ouviu aquela frase, uma imagem vale mais que 1000 palavras? E eu gosto sempre de fazer a seguinte reflexão. Se você está num ambiente que você não pode abrir a boca, que você não tem oportunidade de falar, o que a sua imagem fala sobre você? O que a sua expressão facial e corporal fala sobre você? Eu não sei se você já teve a oportunidade ou o desprazer, eu já tive, de ser fotografado sem estar preparado, porque geralmente a gente faz pose, né? Vai fotografar, a gente melhora a postura, faz um sorriso. Você já foi fotografado num ambiente de trabalho, por exemplo, as pessoas registrando? Hoje é muito comum, você está ali na sua reunião de trabalho e tem o social media que está ali registrando tudo. E você não está percebendo as fotos. E você vê depois a sua imagem, você estava na postura elegante, a sua expressão facial falava algo positivo sobre você. Então é importante a gente tomar consciência desse ponto. O tom de voz também, o nosso tom de voz, ele é imprescindível na hora de falar. Quando eu ensino oratório, uma das coisas que eu mais bato a tecla é sobre modulação vocal. Qual timbre eu vou utilizar? Tudo pode ser dito, depende de como vai ser dito. Isso é algo que você precisa ter em mente. Então, a forma como você se comunica, ela está determinando os resultados da tua existência. Se o teu relacionamento não está feliz, se a tua relação com teus filhos não está dando certo, se lá no teu trabalho você não está conseguindo as oportunidades que você gostaria de ter, presta atenção se você está comunicando de forma assertiva, se você está vendendo o seu peixe. Que vender o próprio peixe é vender a própria imagem, vender o próprio conhecimento. Tem um ditado nordestino que eu gosto muito, ninguém sabe o que calado quer. E o ícone, né, Abelardo Barbosa, Chacrinha, ele dizia: quem não se comunica se trombica, e isso é verdade. Você precisa se comunicar, você precisa se expressar. Mas, outra coisa que é importante refletir sobre comunicação, todos nós nos comunicamos. Todos nós estamos nos comunicando. A partir do momento que a gente nasce, a gente se comunica. Inclusive, hoje já tem um tradutor para choro de neném. Né? As mães, elas sabem muito bem a expressão facial do bebezinho, o choro do bebezinho, o que ele está querendo dizer. Tem o choro de manhã, tem o choro de fome, o choro de sono, o choro de dor. Desde sempre a gente está se comunicando. Mas resta saber se o que eu estou comunicando é o que eu quero comunicar. E se o outro está entendendo como eu gostaria que ele entendesse. E a comunicação, ela também é um processo de autoconhecimento, de consciência das próprias necessidades, das próprias emoções, dos próprios desejos, para que eu possa fazer um pedido e o outro possa compreender. E também uma forma assertiva é entender se o outro realmente compreendeu o que eu disse. Nós vamos fazer um vídeo específico sobre os perfis de comunicação, né? Comunicação agressiva, passiva e comunicação assertiva.
E comunicar, todos se comunicam. Agora resta saber se está se comunicando da forma correta e para alcançar os seus resultados. Então pense sobre a sua comunicação, estude sobre comunicação. Dentro do estudo da oratória, dos estudos que eu já fiz, uma das coisas, existem 3 bases principais da comunicação, que é o cultivo. Primeira coisa, o cultivo da ideia, a tua mensagem. Se você quer expressar algo, você tem que saber o que você quer expressar. Hoje pela manhã, eu conversando com um amigo e a gente falando sobre as muletas, né? Acabei de falar, né? As muletas linguísticas que nós utilizamos, e algumas pessoas usam aquele termo tipo. Já conversei com alguns, tipo, então, é tipo, e aí vamos traduzir tipo, gente. O que é tipo? O que você quer dizer com aquilo? Então, muitas vezes na tua cabeça está muito claro, mas quando você vai expressar, você não consegue que o outro compreenda aquilo que você está dizendo. Então, pensar na sua comunicação, ter consciência daquilo que você quer dizer, elaborar a sua ideia antes de expressá-la é fundamental. Após esse processo de descobrir qual é a sua mensagem, descobrir o que você quer dizer, você precisa também cultivar o seu intelecto, se desenvolver intelectualmente. Não existe outro caminho para o sucesso em qualquer área da sua existência que não seja o conhecimento, buscar o conhecimento, leituras, conhecimentos gerais, vocabulário. É importante você conhecer as palavras, conhecer o seu idioma, conhecer as suas, uma palavra mais pertinente naquele momento, a palavra correta para aquele ponto da tua fala. Khalil Gibran sempre diz isso, né? Meu pensamento é um pássaro preso na gaiola de palavras. Então, quanto mais palavras eu tenho, mais eu consigo ampliar essa gaiola e, de repente, esse meu pássaro consegue voar e alcançar o pensamento do outro, alcançar o entendimento do outro. Então, é importante estudar, ler, ter vocabulário, ter argumentos. E também, na nossa comunicação, não posso deixar de falar, é importante a fala, a eloquência, a dicção, a clareza daquilo que você está dizendo. E isso depende de quê? De articulação, depende de exercícios, depende de colocar a voz. Tem muitas pessoas que às vezes falam para dentro, tem pessoas que têm uma trava nessa articulação e que a palavra agora é escrita presa dentro da boca e não sai. Então, um teste que eu gosto de passar para as pessoas, você quer saber se a sua dicção é boa, se a sua eloquência está bem? Tenta escrever com a inteligência artificial. Naqueles microfonezinhos, por exemplo, do teclado do WhatsApp, manda um áudio, não é mandar um áudio, você tenta escrever e vai digitar aquilo que você está falando. Se a sua dicção estar boa mesmo, 100%, ele vai entender todas as suas palavras. Ou não, vai ser uma confusão, ele vai escrever coisas que não tem nada a ver com aquilo que você está dizendo. É um teste bem interessante. Então, a tua comunicação é muito importante. A comunicação, ela permeia todas as áreas da tua vida e prestar atenção nisso. Como que você fala, como que você se comunica e como que isso está impactando os teus resultados e o teu sucesso é primordial. Acompanhe aqui no nosso canal. Se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, compartilha e sininho de notificação aí, porque eu estou toda semana trazendo conteúdo novo sobre comunicação para que você possa trazer a sua mensagem ao mundo. Falar bem vai mudar a sua história.